A gente vai mergulhar agora numa das estratégias mais aterrorizantes e, ao mesmo tempo, brilhantes da evolução. É a engenharia por trás de um parasita que cria zumbis de verdade na vida real. Uma história de terror biológico, sabe? Mas escrita pela própria natureza. Imaginem só a cena. No meio da floresta tropical, uma formiga operária que deveria estar lá no chão, trabalhando para a colônia, né? Mas, de repente, ela simplesmente para. Abandona as irmãs e começa uma jornada solitária, esquisita, subindo, escalando contra todo e qualquer instinto que ela tem. E o destino? Uma morte inevitável. Porque, na verdade, ela não está mais no controle. Tem outra coisa pilotando o corpo dela. E é isso que leva à pergunta central de tudo. Como é que um organismo sem cérebro nenhum, um fungo, consegue sequestrar um animal complexo e forçar esse animal a seguir comandos tão específicos? A resposta para isso, olha, é uma verdadeira obra-prima da engenharia da evolução. É nisso que a gente vai fundo agora. Bom, tudo começa de um jeito completamente invisível. É uma invasão silenciosa, um ataque microscópico que a formiga nem faz ideia que aconteceu. O responsável por tudo isso é um fungo do gênero Ophiocordyceps. E para ele, a formiga não é bem uma criatura viva. É mais uma ferramenta. Pensa assim, é um veículo para se locomover, uma incubadora para crescer e, no final, uma plataforma de lançamento. A única missão desse fungo é se reproduzir. E a formiga? Bom, a formiga é a chave para que isso aconteça. Essa infiltração acontece assim, ó. Primeiro, um único esporo microscópico que foi lançado do cadáver de uma outra vítima cai em cima da formiga. Aí, esse esporo solta umas enzimas que literalmente dissolvem a armadura dela, sabe? O exoesqueleto. E assim, ele abre caminho para entrar. E uma vez lá dentro, o fungo começa a crescer, tipo uma rede de raízes, que vai substituindo aos pouquinhos os tecidos da formiga. Mas o detalhe é, ele a mantém viva. Ok, com o invasor já instalado lá dentro, começa a fase mais sinistra de todas, o sequestro do hospedeiro. É nesse ponto que a ficção científica vira uma realidade biológica, e bem brutal. E olha só que detalhe impressionante. O fungo não ataca o cérebro da formiga. Não! Ele deixa o cérebro intacto. O que ele faz é criar uma rede em volta das fibras musculares e do sistema nervoso. Aí ele começa a liberar substâncias químicas que dão a ele o controle direto dos movimentos. A formiga vira literalmente uma passageira dentro do próprio corpo. Dá para imaginar o conflito que acontece ali dentro? De um lado, você tem os instintos da formiga, gravados em milhões de anos de evolução. Procurar comida, seguir trilhas, ficar perto do chão. Do outro, os comandos do fungo. Abandonar tudo, escalar, ir para cima, procurar um lugar específico. A formiga é forçada a trair a própria natureza, a deixar a segurança da colônia para trás, tudo para obedecer às ordens desse mestre parasita. E até é difícil de imaginar o que isso significa na prática, né? Essa frase resume bem a essência desse terror todo. É a perda total de autonomia. Um corpo que ainda se move, mas a vontade que o comanda já não é mais a sua. E agora, o fungo começa a guiar a sua marionete para o ato final. A formiga começa a sua última e mais estranha missão: encontrar o lugar perfeito, não para viver, mas sim para morrer. E esse lugar não é um lugar qualquer, não. O fungo força a formiga a achar um ponto com a altura exata, a umidade exata, a temperatura e a luz perfeitas para o crescimento dele. Geralmente é na parte de baixo de uma folha, a uns 25 centímetros do chão. Essa precisão toda não é sorte, de jeito nenhum. É o resultado de milhões de anos de coevolução. É a engenharia da natureza na sua forma mais implacável. Quando chega nesse lugar perfeito, o fungo dá um último comando. A formiga morde a folha com uma força inacreditável, travando as mandíbulas no que os cientistas chamam de aperto da morte. Ela fica presa ali. Logo depois ela morre. Mas para o fungo, o trabalho só está começando. Na semana seguinte, ele termina de consumir o que sobrou do hospedeiro e começa a brotar, geralmente pela parte de trás da cabeça da formiga. Mas veja bem, a morte da formiga não é o fim da história. Muito pelo contrário, é o clímax do ciclo de vida do fungo. É o momento que garante que a próxima geração desses parasitas possa nascer. É isso aí. Da cabeça da formiga morta, começa a crescer o que a gente chama de corpo de frutificação do fungo. É uma haste, parece até um chifre de algum ser alienígena.
E isso definitivamente não é uma planta, é uma arma. Uma arma biológica super sofisticada projetada para um único objetivo: espalhar. E a eficiência dessa arma é impressionante. No pico, essa estrutura chega a liberar 30 mil esporos por segundo. É uma chuva mortal e invisível que cai sobre as outras formigas que estão passando lá embaixo, no chão da floresta, sem saber de nada. E aí, o ciclo está pronto para começar de novo. Por mais brutal que tudo isso pareça, esse processo todo tem um papel fundamental no ecossistema, porque ao impedir que uma única espécie de formiga domine tudo, o fungo acaba funcionando como um controle de população, mantendo o equilíbrio da floresta. É um baita lembrete de que, na natureza, a vida e a morte estão conectadas numa dança super complexa e, muitas vezes, implacável. No fim das contas, essa história da formiga zumbi é muito mais que só uma curiosidade macabra. É uma janela para um mundo que a gente não vê, um mundo de manipulação biológica. E isso deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. Se um fungo evoluiu para fazer isso com uma formiga, que outras batalhas invisíveis pelo controle da mente estão acontecendo agora mesmo, em todo o reino animal? Fica aí pra gente pensar.